Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil chegou muito perto de ser invadido pelos Estados Unidos. Mas por que é que isso teria acontecido? Hoje você vai saber todos os detalhes. Meu nome é Júlio César, eu sou professor e pesquisador de História Militar aqui na Sala de Guerra e todo domingo a gente traz para você um vídeo diferenciado para você aprender e se divertir junto com a sua família. Falando em se divertir e aprender junto, você sabia que este ano a gente marca 80 anos da vitória na Segunda Guerra Mundial e que isso inclui a vitória da Força Expedicionária Brasileira lá na Itália e que você pode vir com a Sala de Guerra para refazer o caminho da FEB na Itália, conhecer todos os pontos importantes dos campos de batalha, Monte Castelo, Montese, Fornovo de Taro, Pistoia, enquanto eu te ensino todos os detalhes sobre a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Olha só, temos ainda algumas poucas vagas na nossa expedição A Cobra Fumou 2025 e você pode ser um dos nossos últimos expedicionários, hein? Então faz o seguinte, clica nesse link aqui, ó, que está na descrição, preenche lá o formulário no site que os nossos agentes vão entrar em contato com você para te oferecer as melhores condições para você realizar esse sonho, hein? Tá na hora de fazer essa viagem e essa oportunidade não vai voltar. Antes da gente começar a te explicar o caso específico do Plan Rubber, né, do Plano Borracha, que seria a invasão americana do Nordeste do Brasil, a gente tem que deixar claro o conceito de posicionamento estratégico. Esse conceito se refere a quando grandes potências militares entram em conflito, a ocupação de territórios neutros adjacentes a esses territórios pode ser uma necessidade para a condução das operações, assim como a gente viu na Segunda Guerra Mundial de forma muito clara. Porque, por exemplo, a Alemanha estava em guerra contra a França e a Inglaterra. Mas, porém, para poder invadir a França, os alemães acabaram ocupando a Dinamarca, a Holanda e a Bélgica. E a Noruega aqui em cima foi alvo de posicionamento estratégico ao mesmo tempo pela Alemanha e pela Inglaterra. Os dois países queriam ocupar a Noruega para melhorar seu posicionamento estratégico. Mas os alemães chegaram antes, apenas 5 dias antes, e acabaram levando a melhor no final das contas. Mas no ano seguinte, 1941, depois dos alemães terem invadido a União Soviética e a Inglaterra ter oferecido uma aliança a Moscou contra os alemães, imagina o que aconteceu. Os dois países, a União Soviética e Inglaterra, invadiram o neutro Irã, que não tinha nada a ver com a coisa, na época se chamava Pérsia, inclusive, invadiram a Pérsia para poder melhorar o seu posicionamento estratégico e estabelecer uma via de suprimentos fora do alcance dos alemães. No finalzinho de 1941 também, o Japão acabou invadindo a Tailândia, unicamente porque o país possibilitava ali as vias de acesso para que os japoneses invadissem a Malásia Britânica. E isso aí você pode conferir no nosso vídeo, que está marcado bem aqui em cima. Como você vê então, muitas nações neutras na Segunda Guerra Mundial não tiveram a menor chance, simplesmente sofreram as ações de agressão sem qualquer aviso prévio. Mas por que esse não teria sido o caso do Brasil? Desde o começo do século XX, os planejadores militares norte-americanos se preocupavam com a possibilidade do país enfrentar uma guerra de duas frentes. Como os Estados Unidos é um dos pouquíssimos países do mundo que tem litoral em 2 grandes oceanos, essa aí então foi tratada como uma possibilidade real, então os americanos tiveram que começar a pensar em como se defender de forma preparatória. Havia então aí nesse cenário 3 tipos diferentes de cinturão de defesa. O primeiro deles chamava-se de proteção dos Estados Unidos continental, que simplesmente consistia em proteger do Alasca até o Caribe, com o centro, claro, na defesa dos Estados Unidos continental aqui. A segunda modalidade de defesa concebida por Washington foi o quarto de esfera, ou Quarter Sphere, que se você imaginar aí, vai ser aproximadamente 1/4 do globo terrestre. Essa alternativa previa, então, a ocupação desde a Groenlândia até o meio do Brasil, aqui no sul da Bahia, norte de Minas Gerais aproximadamente, como um cinturão defensivo norte-americano que somente excluía o cone sul da América do Sul. Isso incluía, inclusive, a ocupação das Ilhas Galápagos, que pertencem ao Equador,
como uma forma de proteger o Canal do Panamá, que está bem aqui. A terceira e última modalidade defensiva divisada por Washington foi a defesa hemisférica, que aí sim previa a ocupação militar de todo o continente norte-americano como forma de proteção a agressores na Europa e também na Ásia. Desde o começo do século XX também, com a política do Big Stick, os Estados Unidos fizeram diversas intervenções militares na América Central, mas durante o governo do Franklin Roosevelt, que ascendeu à Casa Branca em 1933, foi estabelecida uma nova abordagem de diplomacia com os países latino-americanos, chamada de política da boa vizinhança. Ou seja, os Estados Unidos não iriam mais usar de força militar para cumprir seus objetivos nesses países, e sim usar de influência positiva, influência cultural, influência econômica, para poder compelir esses países a cumprirem os seus objetivos. Nessa foto aqui, você está vendo a visita que o Franklin Roosevelt fez ao Rio de Janeiro em 1936, e ao lado dele, sentado na mesa, está o Getúlio Vargas, que já era o ditador do Brasil naquela época. Relembrando para vocês, Getúlio Vargas assume o poder em 1930 e permanece até 1945. E uma curiosidade, Getúlio Vargas e Franklin Roosevelt, apesar da barreira linguística, né, Getúlio não falava inglês e muito menos Roosevelt falava português, mas ambos falavam francês. Então eles tinham esse canal de comunicação direto, sem a necessidade de um tradutor ali no meio para poder traduzir todas as palavras. Então, esses dois líderes, apesar da diferença, né, vamos dizer, entre o método de eleição dos dois, né, o Vargas não passou por uma eleição, já o Roosevelt era um líder eleito, as diferenças formais aí entre os dois países, eles tinham sim um canal de comunicação direto, e isso facilitava muito a comunicação entre essas duas personalidades. Mas aí em junho de 1940, especificamente no dia 22 de junho daquele ano, a França assinou um armistício com a Alemanha nazista, e isso significava uma coisa muito importante para os Estados Unidos. Dá uma olhada nesse mapa aqui. A partir deste ponto, os submarinos alemães agora podiam operar com muito mais facilidade em todo o Oceano Atlântico, porque eles passaram a utilizar as bases francesas que estavam no litoral do Atlântico. E isso significava que os submarinos alemães, então, poderiam interromper as rotas comerciais norte-americanas com a África e também com a Europa. Esse fato aí fez com que o alarme soasse lá em Washington e, de repente, todo aquele planejamento para defesa hemisférica começou a ser ativado. Só que poucos dias antes disso aí, no dia 11 de junho, um dia depois da Itália entrar na Segunda Guerra Mundial, também atacando a França, o Getúlio Vargas aqui fez um discurso que muita gente considera como o discurso mais fascista do Vargas. O discurso onde ele anunciou que o mundo estava passando por uma reviravolta muito grande e que os antigos sistemas dariam lugar aos novos sistemas e que o Brasil tinha que se adequar a essa nova realidade. Esse discurso foi tomado com muita preocupação por Washington, porque ele motivou a embaixada alemã no Brasil a oferecer uma linha de crédito para a construção de uma siderúrgica no país. E isso então fez com que o Roosevelt, lá nos Estados Unidos, fizesse uma contraproposta bem rápida de financiar eles, os americanos, a primeira siderúrgica brasileira, e isso resultou na CSN. Mas voltando à questão da defesa hemisférica, é bem óbvio que o controle do Nordeste brasileiro, chamado pelos americanos de saliente do Nordeste brasileiro, aqui na ponta, justamente lá em Natal, é muito importante para o esquema defensivo norte-americano. Até porque já era bastante óbvio que entre Natal e Dakar está o ponto mais estreito do Atlântico, ou seja, uma força invasora europeia que quisesse se estabelecer na América do Sul, muito provavelmente sairia de Dakar e chegaria a Natal. Essa hipótese aí veio de encontro a um estudo prévio do Departamento de Guerra dos Estados Unidos, que incluía um levantamento de forças do Exército Brasileiro, então apostos no Nordeste. E a conclusão que os americanos tiraram foi que o Nordeste brasileiro estava essencialmente indefeso. O saliente do Nordeste, que se traduz aqui no Brasil pela 7ª Região Militar, que é o Nordeste brasileiro, menos o estado da Bahia, realmente tinha um contingente de tropas bastante pequeno,
consistindo unicamente de um único batalhão de infantaria leve em cada capital da região. E essa situação desalentadora aí ficou ainda mais complicada em fevereiro de 1941, quando chegaram as notícias que havia desembarcado na Líbia o Corpo Expedicionário Africano, ou o Afrika Korps, do general Erwin Rommel, que rapidamente se colocou na ofensiva e expulsou os ingleses do restante da Cirenaica Líbia. A partir daí, dado esse sucesso muito rápido dos alemães no norte da África, pensadores norte-americanos começaram a considerar a hipótese de que, uma vez conquistado o Egito, Rommel se voltaria para o outro lado, para Tunísia, Argélia e Marrocos, e dominaria o norte da África francês, constituindo assim o ponto de lançamento para uma eventual invasão do Nordeste brasileiro. E com os alemães no Nordeste brasileiro e particularmente a Luftwaffe estabelecida lá em Natal e nos aeroportos brasileiros do Nordeste e do Norte do país, mais uma vez o Canal do Panamá entra em perigo e a destruição do Canal do Panamá coloca em perigo todo o grande planejamento defensivo norte-americano. E se você ainda não entendeu a importância do Canal do Panamá, é que sem ele, todo o deslocamento da Marinha dos Estados Unidos teria que contornar a América do Sul e fazer o caminho de volta para trocar de teatro de operações. Ocorre então o começo de uma grande pressão norte-americana, inicialmente dentro dos canais diplomáticos secretos, para a cessão desses aeroportos no Nordeste brasileiro, particularmente de Natal, para a operação pelos Estados Unidos. E o governo brasileiro acaba concordando também de forma secreta ainda com a ampliação dessas pistas de pouso, concedendo um contrato para a Panair do Brasil, uma subsidiária da empresa aérea norte-americana Panair, para ampliar esses campos de pouso com destaque para Parnamirim, em Natal, que vocês estão vendo aqui, nessa foto, a imagem das obras, enquanto a Panair do Brasil estava sendo, na verdade, paga pelo Departamento de Guerra dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo em que isso acontecia, a concessão desse contrato pelo Vargas contrariou bastante o então ministro da Guerra, general Eurico Gaspar Dutra, que ao ser informado de que haveria um crescimento repentino da presença militar americana no Nordeste, passou a enviar para lá diversas unidades do Exército e também criar outras no próprio Nordeste. Só que o Brasil possuía um complexo industrial militar bastante reduzido e realmente era muito dependente de importações. Com a Alemanha essencialmente bloqueada do Brasil através do Atlântico pelo bloqueio naval da Marinha Britânica, a única e grande alternativa que a gente tinha na época era justamente os Estados Unidos. Então Dutra começa a fazer pedidos bastante enfáticos de entrega de material de guerra, de entrega de novos armamentos para o exército brasileiro. Esses pedidos do Dutra acabam sendo bloqueados lá em Washington porque muitos generais norte-americanos são reticentes em exportar armamentos para um país que não está em guerra, visto que a prioridade deles naquele momento é abastecer o Império Britânico. Ao mesmo tempo, muitos outros generais também se perguntam se qualquer material de guerra enviado para o Brasil não seria eventualmente usado contra os próprios norte-americanos. Isso porque relatórios de inteligência norte-americanos informavam que existia uma grande onda de simpatia pelo eixo, particularmente pela Alemanha, dentro do Exército Brasileiro. Segundo esses informes, diversos oficiais do Exército Brasileiro, altos oficiais, tinham simpatias pessoais bastante óbvias para com a Alemanha e, de acordo com esses documentos, entre esses oficiais estava o próprio ministro da Guerra, Eurico Dutra, o chefe de Estado-Maior do Exército, general Góes Monteiro, e especialmente o tenente-coronel Philinto Müller, que era o chefe de polícia de Getúlio Vargas, que tinha inclusive fechado um acordo com a Gestapo alemã, uma cooperação no Pacto Anticomintern para troca de informações sobre agentes comunistas nesses países da América do Sul e da Europa. Aliás, se você quiser saber com mais detalhes como se deu tudo isso aqui, nós já temos um vídeo a respeito, é só você clicar e assistir depois. A necessidade de assumir as operações no Nordeste ficou ainda mais vigente depois de março de 1941, quando foi assinado o acordo Lend-Lease para a cessão de material de guerra
para o Império Britânico, que então combatia no norte da África. E com o rápido avanço de Rommel até a fronteira egípcia naquela época, os Estados Unidos perceberam que para suprir os ingleses no Egito, teriam que usar a Rota Aérea de Takoradi. Essa rota teve seu começo estabelecido em Takoradi, onde hoje fica Gana, e seguia por diversos aeroportos em colônias inglesas no centro da África, que poderiam conduzir esses reforços, na verdade aeronaves de bombardeio e também de transporte, para o Cairo, aqui no Egito. Só que para transportar esses aviões até Takoradi, era necessário que eles decolassem de Natal. Você está percebendo aí que a importância de controlar o Nordeste só crescia para os Estados Unidos. E ao mesmo tempo, a política da boa vizinhança de Roosevelt e seu contato pessoal com Vargas resultaram na aproximação dos dois países na assinatura de diversos acordos, e entre eles estava um acordo muito importante, a assinatura do próprio Lend-Lease para o Brasil no dia 1º de outubro de 1941, um feito inédito e bastante singular, porque o programa Lend-Lease foi feito para poder suprir nações em guerra com material de guerra. Para você ter ideia, as únicas nações signatárias do Lend-Lease até aquele momento eram Inglaterra, França e China, sendo que Brasil e União Soviética assinaram o acordo no mês de outubro. Mas dentre todos esses países aí, o Brasil se destacava por ser o único que não estava em guerra. O Lend-Lease aprovado para o Brasil em outubro de 1941 foi uma linha de crédito de 100 milhões de dólares, valores da época, para a compra de material de guerra moderno, sendo que o Brasil, na verdade, só precisaria pagar desses 100 milhões, 35 milhões em 6 parcelas anuais. Mas mesmo se tornando beneficiário do Lend-Lease, o Brasil continuava a se negar a receber tropas do exército norte-americano para ocupar o Nordeste. E isso numa época em que tropas americanas já estavam ocupando inclusive a Groenlândia e a Islândia. Mesmo com os Estados Unidos ainda formalmente neutros na guerra, todo o esquema de defesa hemisférico já estava em movimentação lá na metade norte do continente, com tropas americanas nesses dois territórios. Isso gerava então uma grande impaciência por setores do governo em Washington, particularmente aqueles que não tinham muita relação próxima com o Brasil. E a paciência desses setores aí vai chegar a um fim no dia 7 de dezembro de 1941, quando os japoneses atacam e destroem a esquadra norte-americana ancorada em Pearl Harbor, no Havaí. Se você sempre teve curiosidade em descobrir todos os detalhes desse ataque aí que entrou para a história, você pode assistir o nosso vídeo, que também está bem aqui em cima. Segunda Guerra Mundial é realmente um tema muito apaixonante. E se você gosta disso, assim como eu gosto, tenho certeza que você tem vontade de conhecer os campos de batalha da Segunda Guerra Mundial, né? 2025, como eu já falei, é muito especial para isso, e a Sala de Guerra preparou 3 expedições das quais você não pode ficar de fora. Como eu já falei, em abril a gente vai para a Itália refazer o percurso da Força Expedicionária Brasileira e saber tudo sobre a participação brasileira naquele conflito. Mas em junho, Sala de Guerra te leva de volta à Normandia para você conhecer as praias, os cemitérios, os memoriais, os locais sagrados eternizados pelo cinema, para você conhecer in loco a operação de libertação da Europa. E em outubro, a gente vai para os Estados Unidos conhecer a maior coleção de aeronaves militares do mundo, visitar de forma exclusiva o local da explosão da primeira bomba atômica e também fazer um voo inesquecível num bombardeiro Boeing B-29. Eu te falei que era imperdível, né? Então, acesse os links que estão aqui na descrição, preenche lá o formulário e você vai ser contatado pelos nossos agentes, tá? Eu vou ser o seu guia e te espero lá. Bom, agora com os Estados Unidos em guerra, aquele plano defensivo se transforma num plano para a vitória. E para se chegar na vitória, é necessário garantir suas vias logísticas. De acordo com o Comando Logístico dos Estados Unidos, essa aqui, a Europa, que é chamada de Zona de Combate, e aqui os Estados Unidos, que é chamada de Zona do Interior, são ligadas por toda essa área que você está vendo aqui, que é chamada de Zona de Comunicações. É nessa zona de comunicações que todos os navios e aviões cargueiros
vão trafegar e abastecer as tropas que estão na linha de frente. Então, para a concepção do Departamento de Guerra, assegurar a zona de comunicações é essencial para a vitória. E para você entender todo esse sistema logístico norte-americano, para variar, nós também já temos um vídeo aqui, um vídeo excelente, diga-se de passagem, que você tem que conferir. E mais uma vez você está vendo que garantir a segurança do saliente do Nordeste é fundamental para o esquema de vitória dos Estados Unidos. E diante da lentidão das ações do Ministério da Guerra no Brasil, Washington vai fazer de tudo para que isso se torne uma realidade. Um último complicador maior para essa situação aí e que realmente desatou a necessidade do plano de invasão foi a captura japonesa da Malásia Britânica e também das Filipinas. O que esses dois países têm em comum? São dois grandes produtores de borracha, na verdade sendo responsáveis na época por aproximadamente 90% da borracha do mundo. Com a perda das seringueiras lá da Ásia, a única grande fonte disponível para os americanos seria qual? Justamente a Amazônia brasileira. E agora não só o Nordeste é importante, como também o controle das matérias-primas de borracha do norte do Brasil. Com base nesse cenário aí, o secretário de Guerra dos Estados Unidos, Henry Stinson, aqui na esquerda da foto, encomenda o desenvolvimento de um plano de ocupação do norte e nordeste do Brasil. Essa demanda vai para o Escritório de Planos do Exército, que é chefiado pelo general Leonard Garrow, aqui no centro da imagem, que é um grande apadrinhado do general George Marshall e que posteriormente na Normandia vai comandar um dos corpos de invasão contra a praia de Omaha. Garrow vai trabalhar em associação com o então coronel Matthew Ridgway, outro oficial também que se tornaria bastante famoso ao se tornar o comandante da 82ª Divisão Aerotransportada, a All-American, uma das duas divisões paraquedistas norte-americanas que atuaram na Europa. E o planejamento desenvolvido por Garrow e Ridgway ganha o nome de Plan Rubber, ou Plano Borracha, como você já pode ter percebido aí, sinalizando claramente a necessidade de se assegurar o fornecimento de borracha brasileiro. Garrow apresenta para Stinson no dia 21 de dezembro o Plano Borracha e no dia seguinte, dia 22 de dezembro, começa em Washington a Conferência Arcádia, entre lideranças políticas e militares norte-americanas com os seus equivalentes britânicos, liderados por Winston Churchill. Nessa conferência aí, o general Garrow apresenta o Plano Borracha para a liderança britânica e então Winston Churchill aprova a execução do Plano Borracha. Mas, factualmente, em que consistia o tal plano de invasão norte-americano do Nordeste brasileiro? O Plan Rubber, assim como aprovado na Conferência Arcádia, previa o envio de uma força-tarefa norte-americana que zarparia de Hampton Roads, na Virgínia, e depois de 12 dias de navegação no Atlântico, chegaria ao nordeste do Brasil. Essa força-tarefa naval seria comandada pelo almirante Royal Ingersoll, que na época era o comandante da esquadra norte-americana do Atlântico. Como era uma operação que envolveria um desembarque anfíbio, essa parte da operação, ou seja, a força-tarefa anfíbia, ficaria sob comando do general Holland Smith, famoso Howling Mad Smith, dos fuzileiros navais dos Estados Unidos, um cara que posteriormente comandaria grandes ações, grandes invasões no Pacífico, particularmente nas Marianas e também em Iwo Jima. Essa força de ataque anfíbia seria constituída da 1ª Divisão de Fuzileiros Navais, outra divisão que também se tornou bastante famosa por suas ações no Pacífico nos anos seguintes. Mas depois que os fuzileiros tomassem as praias e as cidades, a força de ocupação norte-americana seria constituída pela 9ª Divisão de Infantaria do Exército dos Estados Unidos, que na época era comandada pelo general René Royal. E a 9ª Divisão de Infantaria teria como objetivo manter a ocupação de toda a região litorânea, contando com apoio da 45ª Divisão de Infantaria
dos Estados Unidos. A Força-Tarefa Naval seria constituída pelo porta-aviões USS Ranger, o CV-4, que era considerado o menor dos porta-aviões norte-americanos e, portanto, o único deles na época empregado no Atlântico, mas que foi o primeiro deles a receber um complemento de caças modernos para a época, Grumman F-4F Wildcat, além de bombardeiros de mergulho Douglas SBD Dauntless. E seriam essas aeronaves aí as responsáveis por atacar os alvos brasileiros e também manter a superioridade aérea local sobre a área de operações. A força também contaria com o apoio das 10 armas de 356 milímetros do couraçado USS Texas, o BB-35, que por acaso está preservado, existe até hoje, que acabou de passar por uma reforma, então você pode ainda visitar esse navio lá nos Estados Unidos. Além das duas grandes belonaves, a força-tarefa também seria composta por outros 11 navios de transporte que carregariam também as barcaças de desembarque. O plano norte-americano se desenvolveria em 4 fases, sendo que a primeira fase compreenderia o desembarque e tomada de Natal, Fortaleza e Recife, bem nessa região do saliente do Nordeste aqui mesmo. A segunda fase incluiria a tomada de Belém, já um alvo realmente relativo ao controle da produção e extração de borracha. A terceira fase seria a tomada e controle de Salvador, e uma quarta e última fase, o controle de Fernando de Noronha, que seria utilizado novamente como uma base de observação e lançamento de patrulhas para o controle do Atlântico Central. Contra a força-tarefa norte-americana, em terra estariam as forças do Exército Brasileiro, particularmente aquelas da 7ª Região Militar, que na época, veja só, era comandada pelo general João Batista Mascarenhas de Moraes, o futuro comandante da Força Expedicionária Brasileira. Os documentos norte-americanos citam inclusive o contingente de tropas preciso em cada um dos alvos designados pela operação. Você percebe aqui que o maior contingente de tropas, 5.540, realmente estava na cidade de Recife e depois pouco mais de 3.500 soldados em Natal. As tropas de Mascarenhas, contudo, sofriam com pouco suprimento de munição, uma artilharia costeira defasada e bastante limitada, além do que a Marinha de Guerra do Brasil, que estava ancorada no Rio de Janeiro, era composta apenas por poucos meios de guerra de superfície bastante defasados e que demorariam muito para chegar à área dos combates. O mesmo pode-se dizer da Força Aérea Brasileira, que não tinha aviões modernos naquela época, eram pouco numerosos e, de uma forma geral, não eram páreo para os Wildcat da Marinha dos Estados Unidos. O Plano Borracha também estabelecia que qualquer reforço de monta ao Exército Brasileiro na região Nordeste teria que vir obrigatoriamente pelo mar, visto que não existiam na época nem estradas e nem ferrovias que ligassem a capital do Brasil, Rio de Janeiro, à região Nordeste. Porém, o mesmo planejamento e também ações preparatórias seguintes à apresentação do documento demonstraram diversas dificuldades para a execução desse plano. A primeira dessas dificuldades realmente era a distância do alvo em relação às bases de abastecimento nos Estados Unidos. O Brasil realmente era muito longínquo naquela época em que o esforço de guerra norte-americano ainda estava engatinhando, ainda estava se organizando, fazendo com que o abastecimento de uma área de desembarque tão vasta quanto essa aqui fosse realmente um desafio muito complexo. A própria área de desembarque em si é extremamente extensa. Vale dizer que nada nesse escopo aqui chegou a ser tentado pelos norte-americanos durante toda a Segunda Guerra Mundial, visto que as operações anfíbias de 1944 e 1945 utilizavam áreas de desembarque muito mais compactas. O desafio de invadir o norte e o nordeste do Brasil talvez só encontrasse uma comparação real com a possível invasão anfíbia do Japão no final de 1945. A inexperiência das Forças Armadas norte-americanas também se tornou um grande obstáculo, porque em fevereiro de 1942, o general Holland Smith realizou um grande treinamento de desembarque anfíbio em praias norte-americanas e o resultado daquele treinamento foi nada menos que desastroso,
com tropas sendo desviadas das praias, atacando o mesmo objetivo e os suprimentos simplesmente se perdendo através da extensão do litoral. Uma última grande dificuldade foi que os estoques de munição estipulados pelo plano nem de longe existiam na realidade. No começo de 1942, a dotação de munição da 1ª Divisão de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos era de cerca de 1/8 daquilo que o plano prescrevia como o mínimo necessário para sua execução. Apesar de muito pressionado pelo secretário de guerra Henry Stinson, o presidente Roosevelt nunca foi um fã dessa alternativa e o subsecretário de Estado, o Sumner Welles, que está representado aqui nessa foto, junto com Getúlio Vargas e o Oswaldo Aranha, o ministro do Itamaraty no Brasil, era extremamente contrário à tentativa de invasão do Nordeste do Brasil. Sumner Welles garantiu a Roosevelt que ele pessoalmente daria conta de resolver todos os problemas apenas na diplomacia e que em curto prazo ele já conseguiria os primeiros resultados. E foi exatamente isso que acabou acontecendo na Conferência do Rio de Janeiro, no final de janeiro de 1942, quando o chanceler brasileiro Oswaldo Aranha declarou o rompimento de relações diplomáticas do Brasil com as potências do eixo. Nós também temos um vídeo sobre isso e você pode conferir ele aqui em cima. Depois da quebra de relações diplomáticas, Sumner Welles então pressionou o Departamento de Guerra pela entrega do material de guerra já prometido ao Brasil. Os primeiros lotes desse material começaram a chegar e o governo brasileiro começou a afrouxar os entraves burocráticos à operação das bases do Nordeste pelas forças norte-americanas. O general Dutra, inclusive, criou 2 divisões de infantaria completamente novas lá no Nordeste, uma em Recife e outra em Natal, dedicadas exclusivamente a proteger toda aquela área e salvaguardar as operações norte-americanas no saliente. E em 28 de maio de 1942 foi assinado o Acordo de Defesa Brasil-Estados Unidos, que finalmente colocou a pá de cal no plano borracha e qualquer intenção de algum elemento do governo norte-americano de realizar uma invasão do Brasil. Como reação ao rompimento de relações diplomáticas, a Alemanha então autorizou o afundamento de navios brasileiros pela Kriegsmarine e os primeiros 2 navios brasileiros acabaram sendo afundados lá na costa norte-americana ainda em fevereiro daquele ano. Em agosto de 1942, o submarino U-507 afundou 5 navios brasileiros na costa do Sergipe e Bahia, 2 deles inclusive transportando o 7º Grupo de Artilharia de Dorso do Exército Brasileiro, que estava indo reforçar o Nordeste. E no dia 22 daquele mês, Getúlio Vargas então declarou guerra à Alemanha e à Itália. O Brasil agora estava definitivamente com os Estados Unidos no conflito, mas até o fim das hostilidades em 1945, nunca autorizou a presença de tropas do exército norte-americano em solo brasileiro, seja um batalhão, um regimento ou uma divisão, sendo que a presença militar norte-americana no Brasil era composta pelos elementos da Marinha, que mantinham a esquadra em Recife, e também das tropas de segurança das próprias bases aéreas que operavam em Natal e outras cidades da região. Impressionante como a história da Segunda Guerra é vasta, não é? E você não quer colocar um item bem legal da Segunda Guerra aí na sua coleção? Olha esta coleção de 10 cards exclusivos dos 80 anos do dia D que eu adquiri lá na Normandia ano passado e que agora pode ser sua. Belíssimamente ilustrada com 10 cenas relativas aos desembarques aliados na França e que você pode concorrer comprando o bilhete por apenas R$2. Se você quiser essa coleção é só clicar no link que está aqui embaixo e comprar os seus bilhetes. Boa sorte! Agora me diz você aí, você já conhecia essa história ou foi novidade o que eu te contei? Conta pra gente aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar ele com seus amigos, também dá um joinha pra gente e não esquece de se inscrever aqui na Sala de Guerra para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.